A ruiva ficou chocada ao ouvir Isabela chamá-la pelo nome da mãe. Como aquela arcana conhecia a Sandra? Que relação ela tinha com o povo perseguido? E confusa, ela questionou a mulher sobre aquele nome. Isabela entendeu imediatamente o motivo de ter se confundido. As duas eram muito parecidas. Mesmo assim, não se ofendeu com a estranheza da mais jovem nem respondeu a sua pergunta também. Apenas apertou a mão de Helena com um ar saudoso e convidou-a para conhecer a cidade subterrânea de Adulam. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pauá com mais uma atualização. Sempre que o babado é forte hoje, mas é claro, deixe seu like logo no início para ajudar o portal. Ele é muito importante, assim como a sua inscrição e comentários. Participe do nosso clube de viajantes também para receber os portais antes de todo mundo. E um beijo à galera do clube por mais um mês de apoio. Você também pode contribuir pelo Live Pix com Pix de qualquer valor, tudo é bem-vindo. E eu sei que é de coração, então não se envergonhe. Um beijão pra Aninha que tá sempre apoiando. Agora, vamos de volta para o portal que a fofoca é quente. Ela levou Helena e o Aaron até sua casa e pediu até desculpas por não ter mais nada refinado para oferecer. Mas a Ruivinha não ligou para nada disso. Inclusive, ali ela finalmente entendeu por que Benjamin havia confundido as duas quando ela usou pedras mágicas para deixar o cabelo grisalho. Ela ficou muito parecida com a Isabela. A mais velha então se apresentou corretamente e confirmou que era sim amiga de longa data da mãe dela, Sandra. Aru também se apresentou como servente da casa dos Rispen. Isabela ouviu tudo com muita atenção, mas só ficou realmente chocada ao ponto de se levantar quando a ruiva se apresentou como Helena Rispen. Já estava abismada pela semelhança com a amiga e agora ela estava descobrindo que a filha da amiga havia se casado com seu menino Benjamin. Era informação demais para ela. E vamos combinar, né? A Isabela sabe que o Benjamin só consegue mulher se ele ficar calado, porque quando ele abre a boca, esse aí ficaria solteiro pro resto da vida. Então, ao descobrir que o seu pequeno havia finalmente casado, mesmo com aquele raciocínio lerdo dele, para ela foi praticamente um milagre. Apesar do susto, ela não estava nem um pouquinho triste, pelo contrário, estava era radiante. Seu menino desencalhou e ainda por cima com a filha da melhor amiga. Que coincidência absurda. Ela ficou tão empolgada que depois precisou até pedir desculpas pela animação exagerada. Só que a ruiva levou tudo numa boa. Mostrando por que é a verdadeira cabeça ali da família, a ruiva decidiu priorizar o que importava. Antes de falar sobre o motivo da visita, ela quis saber foi da mãe. Se Isabela era amiga de longa data de Sandra, ela precisava confirmar uma coisa. A mãe esteve naquele lugar? E sinto muito, mas eu duvido que Benjamin teria chegado a essa conclusão sozinho. Tá bem, eu gosto de perturbar. Isabela confirmou que sim, a Sandra vivia ali com eles. E tinha mais, ela era uma arcana. Que babado. A ruiva já estava suspeitando disso desde o momento que ouviu que Isabela era amiga de longa data da mãe. Ela só queria mesmo a confirmação e recebeu, né? No fim das contas, ela era meio arcana. Agora repete pro Benjamin aquele discurso que você fez na pousada sobre aceitar destino dos arcanos. Diz aí, fofa. O mundo não gira, ele capota. Ela perguntou por que os olhos dela não ficavam vermelhos à noite como eram os dos arcanos. A explicação de Isabela era que, por conta do sangue dela ser ali mestiço, era um arcano com alguém da cidade imperial, diminuía drasticamente as chances de manifestações acontecer. Enquanto isso, o Aaron estava ali escutando tudo sem querer, né? O homem foi ali para proteger a esposa do chefe, agora estava envolvido com um babado do Império, fugitivos, esconderijos secretos e ainda descobriu que a patroa é meio arcana. Esse aí deveria dormir com os 2 olhos abertos, viu? Eu dormiria. Isabela então pediu para que a nossa ruiva não ficasse chateada com a mãe por ela nunca ter contado isso a ela. Afinal de contas, ali no Império tinha muitos mistérios. Só que a ruiva não estava nem aí para isso. Ela não estava ressentida nem nada, apenas surpresa. Além disso, ela acreditava que a mãe sequer teve a oportunidade de contar alguma coisa para ela, afinal teve que partir para terras distantes quando ela ainda era muito pequena. Na real, eu acho que ela foi de base mesmo pelas mãos da Imperatriz, né? Aquele pedaço de tecido guardado na caixa parece estar assim meio manchado de sangue seco. Sei não, mas segundo a Isabela, desaparecer do nada era bem a cara da Sandra fazer, tá?
E é por conta disso que ninguém desconfia que a mulher tenha ido dessa pra pior. E fica a dica, se forem dar uma de vida louca, pelo menos deem sinais de vida de vez em quando. Senão depois ninguém vai atrás de vocês porque, é do jeito de fulano ser assim. A Helena comentou que gostaria ao menos de saber o motivo da partida da mãe, mas deixou aquele assunto de lado. Entregou para a Isabela a chave que Guimel havia lhe dado e repassou todo o recado do homem. Isabela recebeu a notícia com tranquilidade. Saber que ele não faria mais favores para ela não a abalou. Pelo contrário, ela estava muito grata. Para ela, ele já tinha feito mais do que o suficiente. E eu sigo achando que o Guimel tinha uma quedinha pela Isabela. Já a nossa ruiva perguntou por que aquele pedaço de espelho era chamado de chave. E como toda boa palestrinha, a Isabela começou a sua grande explicação. A cidade subterrânea de Adulam foi construída por magos há séculos. Eles lançaram um feitiço para transformá-la em um santuário eterno para os arcanos. A consequência dessa magia era que quanto mais longe alguém se afastasse da cidade, mais memórias relacionadas a elas eles começariam a perder. Não teria como ninguém chegar lá para tentar fazer alguma coisa de ruim se não tivesse uma chave. E eu claramente acho que eu tô sob esse feitiço o tempo inteiro. Eu levanto às vezes para ir até outro cômodo, esqueço o que eu ia fazer, vou no mercado com papel e tudo para o que eu vou comprar, compro tudo errado. A única forma de preservar as lembranças era possuir aquela chave, então você conseguia chegar do lã. O nome foi dado de forma simbólica, porque não tem formato de chave nenhuma, porém a serventia é a mesma de uma chave, para você conseguir voltar para casa. Esses artefatos, eles funcionavam também como armazenadores de memória. A pessoa escolhia uma palavra significativa e escrevia em um objeto que representasse para ela aquela lembrança e depois colocava todo o seu desejo intenso de poder voltar do lã no objeto e ele se transformava em uma chave. O espelho que Helena segurava era da própria Isabela. Ela o criou quando deixou a cidade e quando todas as 3 peças fossem reunidas, ela formava um círculo. Eram 3 garotas que tinham cada pedaço desse círculo. É claro que a Ruiva quis saber quem eram essas 3, A Isabela então perguntou se ela estava pronta para ouvir uma palestrinha. A gente sempre tá, gente? Muito tempo atrás, existiram 3 garotas que buscavam a luz, no caso, subir, sair ali do subterrâneo. Só que cada uma buscava ali a sua maneira. A primeira delas era a Sandra. Seu sonho era se tornar uma dançarina muito famosa no Império. Também queria conquistar riquezas e poder dar mesas fartas de comida para a galera ali arcana que sofria com escassez. Já a Isabela queria ser uma curandeira. Ela desejava cuidar do seu povo porque ali era quase impossível conseguir ajuda médica ou medicamentos. Então ela queria ser de ajuda para os arcanos. Porém, dentre elas ali tinha uma lourinha que achava os sonhos das amiguinhas bobos demais. Para ela, sonhar tinha que ser em grande escala. Ela queria subir ao lugar mais alto que existisse, muito além daquele subterrâneo úmido onde eles viviam. As meninas tinham muito fé nela porque dentre as 3, ela era considerada mais inteligente. Essa lourinha se chamava Clarissa. Vulgo, você conhece quem? As 3 fizeram uma promessa diante do espelho, escreveram as palavras mais importantes para cada uma e criaram suas chaves. A ideia era simples, um dia se reencontrariam usando aqueles fragmentos. Clarissa levou dela sem nem achar que precisaria deles. Ela acreditava que ficariam tão famosas que seus nomes seriam reconhecidos em qualquer lugar e se encontrariam facilmente. Mas, para agradar as amigas, ela guardou seu pedaço mesmo assim. Cada uma seguiu seu caminho acreditando no reencontro. Muitos anos se passaram, Isabela voltou para Adulam antes das outras e acabou confiando a sua chave ao Guimel para que outros arcanos que saíssem tivessem a chance de poder retornarem para casa. A Ruiva ouvia tudo aquilo só pensando em uma coisa. Qual era a aparência dessa tal Clarissa? Porque ela conhecia uma com esse nome. Até o Aro também fez a mesma conexão. Duvido que o Benjamin teria pegado essa. Isabela descreveu que a Clarissa tinha cabelos louros como a luz do sol, olhos azuis como o céu, era muito bonita e extremamente inteligente. A Ruiva não demorou um segundo. A Imperatriz é um arcana. Babado. Nossa Ruiva começou a calcular toda a situação. Se a Imperatriz queria buscar suas raízes, por que escolher um caminho tão problemático? Casar ela com um suspeito de ser arcano? Será que achou que o Benjamin a levaria até a cidade subterrânea? Ela continuou ali tentando ligar os pontos. Se a Imperatriz era arcana, então o príncipe Rufus era meio arcano também, assim como ela. E isso com certeza era algo que a Clarissa precisava esconder
a qualquer custo. E se a imperatriz nunca voltou para Adulan, só havia uma explicação. Ela havia perdido a própria chave. Ainda bem, né? Isabela interrompeu ali seus pensamentos, lembrando que ela tinha um motivo para sua visita, né? A Ruiva então explicou as intenções da imperatriz. Ela contou que a imperatriz estava de olho em Benjamin para descobrir a localização da cidade. Por isso, ela queria que Isabela cortasse qualquer tipo de comunicação com a casa Risper. Benjamin estava sob vigilância e qualquer contato poderia revelar o paradeiro do lugar. Isabela aceitou bem tranquila. Na verdade, ela mesma vinha tentando se afastar dele há anos, sempre incentivou Benjamin a seguir em frente e temia até que ele continuasse preso ao passado e às consequências disso. Tudo que a Isa queria era ver seu filhote morrendo feliz. E ficou até profundamente aliviada ao saber que ele tinha alguém ao lado que realmente se importava com ele. E tentando ali tranquilizar a Ruiva, disse que tudo ficaria bem, afinal agora o Benjamin tinha ela, né? Eu tenho certeza que a Isabela deve estar radiante por saber que o filho adotivo finalmente conseguiu os neurônios que faltavam a ele através da esposa. Aaron e Helena conseguiram retornar à cidade sem problemas, para o alívio da Ruiva. Mesmo assim, Helena continuava encucada com a possível ligação entre a Imperatriz e Isabela. Se Clarissa realmente era uma arcana, a Isabela parecia não saber que sua amiga havia se tornado a Imperatriz. Provavelmente, né, porque voltou cedo para Adulan e nunca mais saiu, ficando completamente ali por fora do que acontecia na parte de cima do Império. Já a Ruiva também não comentou nada sobre isso com a Isabela, porque ela não tinha certeza absoluta da sua suspeita e ela queria investigar melhor. Era uma informação muito importante porque isso mudaria muito o futuro de todo mundo, né? Outra coisa que deixou ela impactada foi ver na prática o efeito da magia sobre quem não possuía a chave, pois o Aaron simplesmente esqueceu que esteve no lance e que eles saíram de lá. Ele esqueceu de Isabela, esqueceu de tudo, porque ele não tinha uma chave, somente ela. A chave de Isabela ficou na mão da Ruiva e ela até ensinou para ela, fez na verdade, uma chave nova com o nome da mãe dela escrita em um papel. Observando o objeto mágico, a Ruiva desejou que pelo menos existisse uma magia capaz de devolver as memórias dos últimos dias que passou ao lado da mãe. Talvez ali nas memórias perdidas tivesse alguma informação importante que ela não se lembrava. E algum tempo depois, nós vimos nossa Ruiva se preparando para partir. Ela se despedia da duquesa, pedindo desculpas por estar ali encurtando a estadia na mansão, alegando que tinha negócios a resolver na capital. A duquesa entendeu, embora lamentasse a despedida precoce, mas o marido dela logo apareceu, claro, para dar sua contribuição com sua língua afiada. O duque criticou de maneira bem sutil o hábito da Ruiva de decidir tudo sozinha. Disse que entendia, pois ela tinha uma mente ali muito afiada, era de espírito audacioso, mas no fundo ele estava questionando o fato de ela não pedir ajuda, assim como o Benjamin também não pediu, né? Esse daí tá louco pra se meter no encrenca. A vida de rico dele deve estar tão entediante. A Ruiva captou logo a indireta dele, respondeu que não podia ficar pedindo ajuda o tempo todo, que cada um deveria lidar com seus problemas, traduzindo, mandou ele cuidar da sua vida. O Duque percebeu a resposta ali nas entrelinhas e apenas comentou que entendia, porque ele também era igual a ela. Ainda assim, lembrou que Benjamin havia saído dias antes para resolver algum problema em Gorra, acreditando que ela estaria ali segura sob a proteção deles. Ela ali tentou acalmá-los, respondendo que só buscariam audiência com a Imperatriz e que elas duas eram como família. Mas muito astuto, o Duque não caiu nessa. Ele observou que pela expressão dela, parecia mais que ela estava indo era para uma batalha, não para um encontro familiar. A duquesa então ali interveio, mandando que o marido parasse com aquela implicância, disse que a amiga deveria ter seus motivos e até perguntou se ela realmente estava bem. A viúva garantiu que sim, disse que não havia nada para que eles se preocupassem, com aquela cara cínica dela de quem tá mentindo. Até o Aaron se aproximou para mostrar seu serviço, afirmando que ele estava ali para garantir a segurança da patroa. Tá bom, Aaron, você nem lembra onde você esteve. O Duque fingiu acreditar, fez pose elegante e disse que aguardaria o retorno deles em segurança. Enquanto isso, nosso moreno finalmente chegou na casa Rispen e ele até estranhou o sentimento de estar de volta. Ele nunca imaginou se sentir bem estar de volta em casa.
Wesley foi recebê-lo e até se surpreendeu ao notar que ele estava sozinho, sem a patroa. Benjamin explicou que a esposa tinha permanecido lá na cidade da casa do Duque. Ele apenas passou por ali porque teve que resolver um problema em Doha e depois disso ele veio direto para casa mais cedo. Entregou ao mordomo um saco com sementes de rosas, pediu que fossem plantadas nas estufas porque ele sabia que aquelas eram as flores favoritas da esposa e achava que protegidas nas estufas elas poderiam florescer até quando fosse inverno. Pela expressão de espanto no rosto de Wesley, o próprio Benjamin comentou que ele poderia dar risada da cara dele se quisesse, né? Afinal ele estava sendo todo romântico. Porém, o mordomo não via motivo nenhum para a zombaria. Comentou que a propriedade era dele, ele poderia fazer o que desejasse, afinal seria ali que ele passaria o resto da sua vida, e cuidar da casa era muito natural. E para o mordomo era até motivo de alegria ver o patrão finalmente se importando com a casa, ainda mais lembrando que o Benjamin, né, passou anos morando ali com tudo quebrado, coberto de fuligem. O Benjamin estava esperando deboche, mas recebeu foi apoio. O moreno se sentiu tão genuinamente satisfeito que pediu até que o mordomo avisasse a ele quando fosse plantar as sementes, porque ele queria ajudar. Tudo parecia perfeito, né? Até que um barulho de asas cortou o ar acima dele. Era uma arpia. E ele conhecia o dono dela, o Duque. O Duque realmente queria ser amigo do moreno, estava se esforçando. Ele ficou preocupado com o que poderia acontecer com a ruiva, então enviou uma carta avisando que ela havia deixado seu território, recordando ao amigo que a esposa dele não era uma mulher comum, né? Que ele bem tentou impedi-la, mas ele sabia muito bem com quem ele havia se casado. Achou melhor avisá-lo sobre esse assunto, porque estava preocupado. Agora, era o moreno que estava curioso sobre o que teria acontecido para que ela partisse daquela forma tão de repente. Nossa ruiva já estava na capital e preparava-se mentalmente para o confronto com a imperatriz. E eu passei a história toda chamando ela de inteligente. Só não me diga que ela vai confrontar a imperatriz e contar o que ela descobriu na cara dela sem nenhuma proteção, né? Pelo amor de Deus, não me faz isso. A imperatriz a recebeu comentando que acreditava que ela já estivesse lá em Buiúde, na terra dela. No entanto, ficou bem surpresa ao descobrir que ela queria uma audiência com ela de urgência. A imperatriz tinha certeza que a ruiva foi ali para contar que ela tinha escolhido um lado. Só que a bonita acreditava que o lado escolhido foi o dela. A nossa ruiva disse na cara da imperatriz que ela havia descoberto toda a verdade. A loira presumiu que fosse algo relacionado ao Benjamin. Então começou todo um discurso sobre como o amor entre homem e mulher não dura por muito tempo, que ela já tinha testemunhado isso com os próprios pais, que quando o amor acaba, deixa cicatrizes que transformam o lugar em que ocupava, que ela sempre acreditou que a ruiva quisesse viver sozinha porque ela sabia que o amor não prestava, né? Então nunca quis um casamento. Confessou que até chegou a temer tê-la perdido na última conversa que elas tiveram, porque a ruiva estava ali parecendo que queria proteger o Ispen. Pensou até que a mais jovem estava desperdiçando uma oportunidade de ouro por conta do desespero, mas acreditava que ao conhecer a verdadeira personalidade do moreno, ela não se deixaria enganar. Então, toda convencida de que a ruiva estava do lado dela, quis saber o que foi que ela descobriu. E para minha indignação, a Helena confessou, na frente da inimiga. Disse que sabia o segredo que a imperatriz estava lutando tanto para proteger, mesmo que isso significasse apagar tudo sem deixar vestígios. Questionou inclusive se a ordem para investigar o conde também estava ligada àquele segredo e declarou que não seguiria mais as vontades dela, porque ela agora se lembrava de tudo que ela foi capaz de fazer para proteger aquele segredo. E senta que lá vem história das cabulosas. Certa noite, a imperatriz chamou a Sandra, a mãe da ruiva, para conversarem. Como sempre, elas se encontravam escondidas no jardim imperial. Sandra levou a pequena Helena, que brincava entre as rosas, enquanto as duas ali conversavam. A Sandra, ela pretendia revelar a história delas três, por meio de uma dança com introdução simbólica. Revelaria ao mundo que também era uma arcana e queria mostrar que os arcanos não eram monstros a serem temidos. Ela fazia isso principalmente para que a filha nunca precisasse viver escondida ou envergonhada. Já Clarice tentava convencê-la do contrário. Diz que ela perderia tudo se fizesse isso. O título lá da casa do Easton, as amizades, até a amizade com ela. Só que a Sandra estava decidida. Se as pessoas já gostavam dela e conviviam com ela, elas precisavam saber que os arcanos não eram criaturas diferentes deles. Ela queria se usar de exemplo.
A imperatriz fingiu aceitar o plano da amiga, até oferecer um chazinho especial como despedida. A bobinha da Sandra bebeu e, sem saber, aquele seria seu último gole. Enquanto ela bebia o chá envenenado, a Clarissa comentava friamente sobre os rumores que estavam circulando na sociedade de que ela estava tendo encontros às escondidas com algum cavaleiro imperial ali dela. É claro que a Sandra negou, bem tranquila, ela não se importava com os boatos, afinal o povo do condado dela sabia que ela não era esse tipo de pessoa, não acreditava naquilo, e até perguntou se a amiga estava acreditando nesses boatos. A Clarissa respondeu que não, até porque quem tinha inventado esses rumores foi ela, e confessou na frente da amiga. Isso porque os efeitos do veneno começaram a se intensificar. Foi aí que a Sandra percebeu o que estava acontecendo. Ela caiu no chão, tentando respirar, enquanto a imperatriz explicava seus motivos. Disse que tinha dado à amiga várias chances, mas que ela havia desperdiçadas todas, que mesmo que a Sandra nunca tivesse desejado ser um obstáculo, para ela, sempre a enxergou como um, desde o reencontro delas. Foi nesse momento que a nossa Ruivinha estava voltando com mais flores e viu a mãe ali caída no chão. Ao ver que a filha estava se aproximando, com medo do que poderia acontecer, a Sandra gritou, pedindo que a menina não chegasse nem perto. Já a Clarissa continuou ali falando com a amiga, porque sabia que ela estava morrendo, né? Que a partir daquele momento, nada mais iria atrapalhar os planos dela. Ela iria usar a Sandra como exemplo para não deixar que mais nenhum arcano se aproximasse. Então ela queria agora acabar com todos os arcanos. Quando percebeu isso, a Sandra perguntou se ela estava com a intenção de ir para Adulan. Clarissa confirmou e ainda acrescentou calmamente que em breve todos os arcanos iriam se reunir a ela. Por fim, que a amiga ali tá batendo, né? No caso, a morte. Com as últimas forças que lhe restavam, a Sandra levantou, pegou na mesa a chave da imperatriz e lançou-a no chão, partindo-a, para que ela não se recordasse do endereço de Adulan. Lembrou a imperatriz que ela nunca tinha acreditado na magia de esquecimento, porém ela agora ia ver que era verdade todo aquele tempo. Assim que o objeto se partiu, a Clarissa percebeu que as memórias sobre a localização de Adulan estavam apagando na mente dela. Enquanto ela ali lamentava a ruína do plano, a pobre da Sandra agonizava no chão. A filha ficou desesperada, implorando a ajuda da madrinha, sem compreender que ela era responsável pelo que a mãe estava passando. As empregadas que estavam ali também envolvidas no plano surgiram para confirmar se a Sandra tinha morrido, porém informaram que ela ainda estava respirando. A imperatriz achou que ela não iria continuar respirando por muito tempo e mandou que as empregadas trancassem ela na masmorra e mandou que levasse a pobre da menina junto com a mãe. Elas botaram ali um sedativo para a Ruivinha dormir e quando ela finalmente despertou, ela encontrou a mãe lá na masmorra junto com ela, sustentando o último fio de vida apenas para conseguir se despedir da filha. A Sandra disse para a Helena que desejava apenas a felicidade da menina e pediu que ela fosse feliz mesmo que ela não estivesse mais ao seu lado. E a nossa pequena ficou ali ao lado da mãe morta por muito tempo. Isso causou nela um choque, então ela tinha se esquecido por completo sobre o que aconteceu, então foi fácil para a imperatriz induzir as memórias dela depois disso. Ela só recuperou as memórias porque, ao retornar de Adulan, aquela runa com o nome da mãe dela, que Isabela escreveu, ela colocou na palma de sua mão, e ele serviu meio que como âncora, retornando as lembranças dela. Agora, a Ruivinha queria cumprir o último desejo da mãe, ser feliz, e para isso, ela achava que precisava enfrentar a imperatriz. Só não precisava ser sozinha sem nenhum plano, né, querida? E ali em frente à imperatriz, ela afirmou que havia esquecido tudo por conta do choque, mas que agora as memórias tinham retornado. E é muita coragem dizer isso na frente do vilão, né? Eu espero que você tenha algum segundo plano aí muito bom pra sair dessa. Ela confessou que se lembrava de que a madrinha tinha tirado a vida da mãe dela e queria saber qual havia sido o verdadeiro objetivo ao forçá-la a casar com Benjamin, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela acabaria descobrindo a existência dos arcanos e o segredo dela, o que a imperatriz pretendia fazer com ela no final das contas. A cínica da loira estava bem tranquila, afinal, né, o território dela, cercada pelo seu poder, então com a maior calma do mundo, ela apenas fingiu que a ruiva tinha mal interpretado as coisas, que ela jamais quis machucá-la e que todas as suas ações tinham sido feitas pelo bem do Império. É claro que a Ruiva não caiu nessa encenação, disse sem rodeios que ela havia tirado a vida da mãe delas apenas para esconder o próprio segredo de ser uma arcana e que pretendia exterminar todos os outros arcanos pelo mesmo motivo. Ela queria entender por que
pessoas que já estavam vivendo à margem da sociedade, que estavam sofrendo tanto, ainda precisavam pagar pela ambição dela. A imperatriz, porém, só conseguiu ouvir uma coisa de tudo que a nossa ruiva estava dizendo. Era o conhecimento dela sobre os arcanos e a vivência deles. Logo, ela percebeu que a Helena teve contato com os arcanos. E se ela teve contato com eles, é porque ela foi até a Dulan. E se ela foi até a Dulan, ela conseguiu uma chave, talvez a chave de Isabela. E se fosse a chave da antiga amiga, ela conseguiria recuperar as suas memórias. Clarissa, então, histericamente partiu para cima da ruiva, querendo que ela entregasse a chave de Isabela. Só que Helena disse que tinha quebrado a chave, que eu acho meio difícil de acreditar, baseada em todas as decisões idiotas que ela tem tomado, né? E recalculando mentalmente a rota, a imperatriz concluiu que se ela ainda mantinha as memórias, é porque ela possuía ainda uma chave, talvez uma chave própria. As duas continuaram ali naquele embate, onde a ruiva insistia que ela jamais entregaria a chave dela para a imperatriz. O que é muito inteligente, novamente ela tá admitindo que tem uma chave na frente da inimiga. Ai meu Deus, isso só pode ser tempo que ela passa com o Benjamin. Tá passando uma burrice ali pela veia. Mas a Clarice percebeu que quando tocou a ruiva, algumas memórias vieram para sua mente. Foi assim que a imperatriz descobriu que ela estava escondendo a chave no próprio corpo, escrita na palma da mão. Sinceramente, gente, é influência do Moreno para alguém jogar o cérebro fora desse jeito. Ainda deixa bem escancarado assim, escrito na cara. Aqui vale lembrar e explicar melhor como funciona as chaves, tá? Um arcano pode usar a chave de outra pessoa se houver uma palavra preciosa para ambos, um vínculo significativo. Quando as três amigas criaram as suas chaves, elas podiam utilizá-las entre si justamente por causa do apego, da afinidade que elas compartilhavam. Era a conexão que permitiu o acesso. Por isso, quando a Clarissa tocou a ruiva e teve acesso à memória de Adulan, a ruiva ficou bem impactada. Como ela conseguiu? Para que isso acontecesse, ela precisava ser preciosa para a imperatriz. A imperatriz confirmou. A loura tinha ali desenvolvido a obsessão pela garota. A ruiva tinha se tornado uma chave para ela. Agora a imperatriz podia encontrar Adulan usando a própria ruiva como meio. Isso não é irônico? Ela praticamente se entregou indo lá. Resta saber se aquilo estava tatuado na palma da mão ou apenas escrito com caneta comum, porque se for caneta é só esfregar aí num vestido que sai. E onde é que tá o Aaron, que prometeu protegê-la? Eu já sabia que isso ia acontecer. Agora cabe o Moreno dar um jeito de invadir o Palácio Imperial e trazer a mulher sem perder a cabeça. Eita, que o bicho pegou, hein? Vou deixar a nossa enquete do dia. A ruiva pegou a burrice do marido, sim ou claro? Brincadeirinha, né? Mas diga aí, gente, vocês acham que o Benjamin vai conseguir salvar ela ou os dois vão se dar mal juntos? Nos vemos na próxima atualização. Espero seus comentários. Bye, bye!